Fala, nação rubro-negra, muito bom dia! Finalmente aconteceu, a notícia mais maravilhosa da temporada chegou de madrugada para tirar o sono dos detratores, para tirar o sono de muita gente, mas também para fazer mais de 45 milhões, 46, 47 milhões de seres humanos dormirem sossegados, que foi a notícia da queda do inteligentíssimo e sabedor de futebol, o professor Pardal Felipe Luiz. Ele caiu, nação rubro-negra, ele caiu e sinceramente eu tô aqui para comemorar, mas também eu tô aqui para alertar. Fábio Saúza, vulgo Flacegueta, sejam todos bem-vindos, bora falar sobre essa demissão. Gente, ó, o Flamengo entrou em campo ontem e meteu 8 no Madureira. Não adianta a gente gastar 10 segundos resenhando sobre a vitória. A vitória de ontem ela foi completamente, assim, despropositada, não acrescentou nada, não serviu para nenhuma análise. Os 4 gols do Pedro, as assistências do Luiz, cara, não adiantou de nada. Então, assim, esquece aquele jogo ali, pois aquela partida ali foi só para gastar gramado, gastar chuteira, gastar luz do Maracanã e gastar tempo das pessoas que assistiram. Eu vou ser bem sincero, eu não assisti ao vivo. O que eu fiz? Quando a partida terminou, eu procurei a reprise e assisti avançando ponto a ponto, só pra dar uma espiadinha, tipo Big Brother, tá ligado? Ao vivo, eu não perdi meu tempo não, acredito que muitos de vocês também não. O foco desse conteúdo aqui é para falar somente da demissão do Felipe Luiz, valeu? Primeiro, a gente tem que tomar cuidado, pois já começou as notícias atacando o Flamengo. O Flamengo, a partir de hoje, vai ser alvo sobre alvo sobre alvo, vai levar pedrada de tudo que é lado. Como, por exemplo, a Monique Danero, da TNT Sport, pelo que eu vi aqui, foi a primeira. O veículo, claro que talvez não seja por iniciativa dela, a menina Monique, mas sim o veículo a qual ela trabalha, que é a TNT Sport. Por quê? Ela coloca assim, ainda na madrugada: Flamengo demite Felipe Luiz e o elenco recebe com choque. O elenco ficou chocado. Logo em seguida, a gente pegou aqui o portal da ESPN e estava quase que a mesma coisa. Elenco do Flamengo ficou chocado ao saber da decisão da diretoria. Como assim o elenco ficou chocado, gente? Porra, como assim o elenco ficou chocado? Então, assim, esse tipo de matéria, que a partir de hoje vai ganhar corpo, não tenham dúvidas disso, vai ser cada vez mais frequente e elas sempre vão por esse mesmo caminho, tentando colocar de modo público que o Flamengo sacaneou o Felipe Luiz, o Flamengo desonrou o Felipe Luiz, o Flamengo não teve palavra com o Felipe Luiz e o BAP foi o grande responsável por essa trapaça. Pode ter certeza que a imprensa vai levar por esse caminho. Vão fazer do BAP um verdadeiro inimigo público número 1 e o maior covarde da história do futebol. Anota o que eu estou dizendo. É isso que essa imprensa vai fazer. Só que, para que a decisão do BAP tivesse sido tomada depois do 8-0, primeiro ponto, o resultado do jogo não afetaria em nada aquilo que ele já havia decidido. Presidente, Felipe poderia meter 38-0, como poderia perder por 8-0. A decisão pela demissão já teria sido tomada. Segundo, para chegar a esse ponto, evidentemente 80% do elenco já sabia que isso ia acontecer, porque vocês vêm acompanhando aqui os noticiários, não só aqui no Flacegueta, mas em todos os portais de esporte que levam a sério a coisa toda. A turma vinha dizendo: cerca de 80% do elenco está bolada com o Felipe Luiz. Felipe Luiz não dá diálogo com os caras, Felipe Luiz não ouve a opinião dos jogadores, Felipe Luiz não se comunica, Felipe Luiz tem a sua panela composta por Arrascaeta, Bruno Henrique, Alexandre, Danilo, Jorginho e Léo Pereira. Esses 6 jogadores, ele morre abraçado até o fim. Os demais, ele não dá confiança, isso gera animosidade dos caras. O Felipe Luiz, ele fica treinando o time mesclado o tempo todo, ele não tem time titular, ele não diz para os caras quem serão os titulares ou não, ele só revela o time titular momentos antes do aquecimento, já no estádio, já na praça de jogo. Isso causa uma problemática interna, porque jogador, quando sabe que vai ser titular, ele faz um preparo mental, ele se recondiciona mentalmente. O cara, quando não sabe, fica naquela ansiedade, então isso acaba atrapalhando mais do que ajudando. Isso foi um conjunto de fatores que fizeram com que parte do elenco, a maioria absoluta do elenco, estivesse doida para ver o Felipe Luiz fora
do Flamengo. Então, dizer que o elenco recebeu com choque e perplexidade é de uma sujeirada sem tamanho. Então, vamos embora ficar ligado nisso. O elenco do Flamengo, a maioria absoluta, está feliz com a decisão. Eu digo para vocês, está feliz com a decisão. Claro que nenhum daqueles jogadores irão externar isso, ninguém vai colocar nas redes sociais, ninguém vai dar entrevista sobre isso. Até porque existe uma cláusula de honra, entendeu? Os caras não vão dar esse mole. Mas que, ó, no coração de cada um daqueles atletas, eles estão satisfeitos? Claro que estão, cara. Eles esperavam a presença de um treinador realmente qualificado. Agora, vamos lá. Por que o BAP demitiu o Felipe Luiz? O BAP, na verdade, ele engoliu o Felipe Luiz, porque o Felipe Luiz foi uma invenção do Rodolfo Landim, quando lá no final do ano retrasado demitiu o Tite e subiu o Felipe Luiz. Tá, entrou 2024, entrou o BAP. Qual foi a revolução que o BAP faz no Flamengo? Tudo que o Landim havia construído, o BAP fez de tudo para destruir, demitiu uma porrada de gente no departamento médico, demitiu uma porrada de gente na base, fez uma revolução geral. E ele queria já demitir o Felipe Luiz e em janeiro de 24 já contrataram um outro treinador. Só que a pressão pela continuidade do Felipe foi tamanha, até porque o Felipe tinha sido campeão da Copa do Brasil poucas semanas antes. O Flamengo do Felipe tinha dado uma resposta muito rápida, né, muito evolutiva, né, depois da saída do Tite, então realmente não tinha como demitir o Felipe. O BAP engoliu. A temporada foi acontecendo aos trancos e barrancos. Vocês viram aí que ao longo do ano passado, quantas lives, quantos vídeos colocamos aqui chamando o Felipe de professor Pardal, de inventor, disso, daquilo, cara cheio de convicção torta, um treinador limitado, aquela coisa toda. Muitas das vitórias do Flamengo foram construídas à base do talento individual, né? Vocês viram esse tipo de resenha acontecendo aqui o tempo todo, mas ainda assim o Felipe Luiz conquistou. Isso para ficar no ano passado. A Supercopa do Brasil em cima do Botafogo, Campeonato Carioca, a final contra o Fluminense, ganhou a Libertadores, ganhou o Brasileirão, fez uma partidaça aí em cima do PSG, jogou bem o Super Mundial de Clubes e assim por diante. Teve um ano histórico, é bem verdade. Só que o BAP sempre quis a demissão. O que potencializou para chegar a tal ponto? A marra do Felipe. Felipe levando a renovação de contrato até os últimos dias e pedindo mais e não sei o que, e Pararaponduro. O BAP não gostou da postura adotada pelo Felipe Luiz. E esse retorno do elenco para a temporada de 2026, a qual foi um retorno emergencial, já que o Sub-20 estava fraquejando e dando mole, colocando o Flamengo em risco de rebaixamento no Campeonato Carioca. Esse retorno, o Felipe Luiz começou a criticar abertamente. Ou seja, o Felipe Luiz, que é só um treinador emergente, vem a público e fica criticando a postura do presidente, pois foi o presidente BAP quem exigiu que o elenco voltasse logo para salvar a pele do Flamengo no Carioca, para não ser rebaixado. Essas críticas feitas pelo Felipe não agradou o BAP, então juntou a marra do Felipe, a incapacidade do Felipe, a não aceitação mais do elenco, o Felipe ter batido de frente com o presidente, ter quebrado a hierarquia, juntou essa coisa toda, cara, o desempenho baixíssimo, ele ser chamado de burro, time sem vergonha, essa parada toda, as duas perdas de taça, Supercopa do Brasil pro Corinthians e a Recopa pro Lanús, continuando Felipe, provavelmente a perda do Carioca para o Fluminense, então juntou tudo isso e veio a demissão. Não importa se o Flamengo meteu 8 no Madureira ou não, veio a demissão. Cara, a demissão já decidida pelo presidente e com certeza anunciada já para alguns jogadores. Acabou, filho. O que pode ser dito aqui, e a Monique Danello pode colocar isso nas suas próximas colunas, sabe? A turma da imprensa esportiva tem que ser justa com a informação. Eles podem colocar o seguinte: a decisão, ela foi assim, maldosa, ela teve um temperinho de retaliação. O BAP, ao demitir o Felipe de madrugada, retalhou, se vingou da postura arrogante e equivocada do Felipe Luiz. Poderia muito bem o BAP esperar hoje o Felipe chegar no ninho do urubu, chamar ele na salinha, conversar e demitir, anunciar a demissão agora, de manhã, esperava os jogadores chegar, fazer uma reunião entre todo mundo e demitia. Todo mundo ficava sabendo ali em tempo real, cara a cara, beleza, poderia. Seria uma demissão mais protocolar. Mas é o BAP, gente. O BAP, a gente, quando pega a postura do presidente, tu vê que ele é sangue quente. O BAP é que nem eu, que nem você, é torcedor de arquibancada também. Ele não tem mimizada, ele não tem frescurite.
ele é chapa quente, ele é casca grossa, ele é linha dura. E essa postura do BAP eu gosto pra caramba. Eu gosto, prefiro assim. Eu queria até que fosse BAP e Marcos Braz, presidente e vice de futebol. Preferi o Braz no lugar do Boto. Aí sim teríamos uma presidência e uma diretoria, porra, pegadíssima, sabe? Acho que o Boto ele é muito ampansã, muito água de salsicha para tal. Mas enfim, então o BAP poderia ter feito isso. Mas como ele é um cara sangue quente, ele preferiu ferrar a vida do Felipe e foi lá e ferrou. Errado? Claro que não, é decisão do presidente. E lembrando que isso aconteceu também com o Rogério Ceni lá quando ele foi demitido. Foi demitido depois de um jogo, depois de uma vitória, ainda no vestiário. Acabou, filho, isso acontece no mundo do futebol. Eu estou muito feliz. Assina embaixo a decisão do presidente Luiz Eduardo Batista. E é isso aí, Felipe Luiz, pode ir embora. Gente, para quem tá com peninha do Felipe Luiz, não fica não. Não fica não, sabe por quê? 27 milhões de reais de multa rescisória. 27 milhões de reais de multa rescisória. Tu acha que o Felipe tá triste? Vai embora e vai ficar 27 milhões de reais mais rico? Quem me dera se fosse eu, se fosse você que tá assistindo. Ele não tá triste não, pelo contrário. Ele tá com um sorriso, ó, de orelha a orelha, pode ter certeza. Chega de Felipe Luiz, chega de Felipe Luiz. Pelo amor de Deus, chega de Felipe Luiz. Agora vamos embora falar realmente do que é bom, que é a contratação do Leonardo Jardim. Dá o like no vídeo, gente. Comenta aí, gostaram da demissão? Manda brasa. Compartilhe o material, se inscreva no canal e tamo junto sempre. Fábio Saúza, deficiente visual e analista de futebol. Leonardo Jardim já está no Rio de Janeiro. Teria ele desembarcado ainda no final de domingo. Tá no Rio, tá no Rio. Para quê? Evidentemente que é para assinar com o Flamengo. Ou seja, ele já sabia que o Felipe ia cair também. Normal, os bastidores do futebol é assim. Gente, português experiente. O Leonardo Jardim já era o plano original do Flamengo depois do Jorge Jesus. É isso aí, para quem não está lembrado, ele era o treinador ideal para substituir o Jorge Jesus em 2020, quando o Mister foi embora. Não deu por questões financeiras e tudo mais. Agora o homem tá aí. Pensa comigo. Se o Jardim fez aquele trabalho maravilhoso com o Cruzeiro, que tem um elenco limitado, inclusive colocou o Caio Jorge, que é um qualquer, para fazer gols, cara. Isso foi fruto do trabalho do Leonardo Jardim. Tu imagina o que ele pode fazer com o Flamengo. Tu imagina como ele pode encaixar o Pedro, o Arrascaeta, o próprio Samuel Lino, que pode ter uma motivação extra a partir de agora. A paz vai voltar ao Flamengo. O profissionalismo em termos de treinamento vai voltar ao Flamengo. A inteligência tática vai voltar ao Flamengo. O Flamengo será um time muito mais equilibrado. E ó, veja bem, o Cruzeiro do Jardim era ofensivo pra caramba. Os caras fizeram 2, 3 partidaças contra a gente, tá? Com um elenco muito inferiorizado. Então, ó, graças a Deus, gente, assina com o Jardim e teremos desse modo um treinador para o atual momento, perfeito. Um treinador perfeito para tocar o nosso Flamengo. Aí sim a gente vai retomar ao rumo das conquistas, né? Retornar ao rumo das conquistas. E mesmo que a gente perca o Fluminense, tá? Porque tá tudo muito bagunçado, tá tudo muito nebuloso. Mas, meu irmão, daqui em diante, Brasileirão, Libertadores e também Copa do Brasil, a gente pode acreditar nessa trinca aí. Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil. Agora, de vez, o ânimo voltou e, sinceramente, gente, eu tô feliz demais. Feliz demais. Eu quero que você divida essa felicidade comigo, deixando aqui nos comentários. De novo, para encerrar o vídeo, essa é a espinha dorsal desse material. Os próximos terão notícias e vamos fazer uma live para analisar, para conversar melhor. Mas vamos aqui. De novo, não caiam nessa esparrela da imprensa que irão tratar o Flamengo como um grande covarde, um grande destruidor de treinador, um grande malvadão no sentido de provocar maldade nos profissionais. Não caiam nessa não. Tu sabe que os detratores estão ali para ferrar a nossa vida, mas vambora ficar aqui, ó, flamenguista junto de flamenguista para poder entrarmos nessa linha de conquista novamente. Flamengo é isso, gente. Felipe, suma! Acabou. Valeu, nação rubro-negra, tamo junto e até o próximo conteúdo. Obrigado.